nosso seminário. A Ana Cláudia vai falar sobre a continuidade de atratores para o problema de Takeuchi e Yamada. Obrigada, Ana. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, pessoal de Olho Branco. Vou falar sobre o problema de Takeuchi-Yamada. É um problema que envolve uma equação parabólica governada pelo Laplaciano. O Laplaciano, esse operador, coloquei ele aqui embaixo, né, que não é muito comum. O Laplaciano de U é a derivada de u de x elevado a p menos 2 ux. E esse problema, eu comecei a estudar ele no meu doutorado. Ele tem aqui as condições de contorno, né, homogêneas. A variável espacial aqui está limitada a 0,1. Bom, se a gente observar aqui, esse problema ele tem alguns parâmetros, né? Tem o lambda, parâmetro de difusão, P, que é do Laplaciano, a gente tem o Q aqui e R. Então, a gente vai considerar o lambda positivo, P maior que 2, que é o que a gente chama de P Laplaciano degenerado. Na verdade, P Laplaciano a gente pode trabalhar com P maior do que 1. Eu sempre trabalhei com P maior do que 2. Q tem que ser maior ou igual a 2 e o R positivo. Bom, esse problema, a gente diz que ele é uma versão não linear do problema do Schaefer-Infante. Porque no problema do Takeuchi-Yamada, a gente trabalha com o P Laplaciano, que é um operador não linear, e no problema do Schaefer-Infante aparece aqui o Laplaciano, que é um operador linear. Então, o problema do Schaefer-Infante é um problema da década de 70. Também a gente está considerando aqui o intervalo 0,1, e aqui tem um parâmetro de difusão lambda. Lambda que é positivo. Bom, eu quero falar sobre atratores e continuidade de atratores para o problema de Takeuchi-Yamada. Mas até chegar em atratores, eu preciso passar aqui por algumas definições. O Schaefer-Infante aparece ali porque ele motiva o trabalho do Takeuchi-Yamada e tem um resultado que eu vou falar mais na frente que eu vou precisar do trabalho do Schaefer-Infante. Bom, então aqui X é o espaço métrico. Nós dizemos que uma família, indexada aqui em T, né? Então é uma família de aplicações de X em X. Para cada T maior ou igual a 0 a gente tem uma aplicação. Ela é chamada de semigrupo contínuo se T de 0 é a identidade. T de T composto com T de S é a aplicação T de T mais S. Isso para T e S maior ou igual a 0. Essa propriedade 2 aqui ela é chamada de propriedade do semigrupo. E, por fim, a aplicação que leva Tx em Tt de x, ela é contínua. Então, se uma família de aplicações satisfaz essas condições, ela é chamada de semigrupo contínuo. Bom, dado o semigrupo contínuo, se B é um subconjunto de x, a gente chama de órbita positiva de B o conjunto das imagens de B, pelas aplicações de T de T, para todo T maior ou igual a 0, então é a união de todas as imagens. Uma solução global para esse semigrupo é uma aplicação que vai de R em X, e que, quando aplicada no zero, dá exatamente o X, então é uma solução global pelo elemento X. E T de T aplicado em psi de S é psi de T mais S para todo T maior ou igual a 0. Aqui tem que ser maior ou igual a 0 porque a gente vai falar em T de T. E o semigrupo está definido para T maior ou igual a 0. Né? Psi de S é um elemento de X. E a aplicação T de T está definida em X. Né? Então isso aqui faz sentido. Bom, a órbita global de X relativa a psi, ou seja, a solução global, é o conjunto de psi de T para T em R, ou seja, as imagens. Aqui, a gente fala na órbita global relativa a uma solução global, porque a solução global ela não precisa ser única. Então, pode acontecer de, dado um ponto X, por esse ponto, passar mais de uma solução global. Então, para frente do X, para T positivo, tem uma única solução, mas para trás a gente não necessariamente tem uma única solução.
Então, por isso existe, a gente vai falar de uma solução global e não uma solução global. Bom, se o semigrupo for injetor, a gente consegue mostrar que existe uma única, quer dizer, tem unicidade para trás. Então, por cada ponto de X, se existir solução global, ela vai ser única. Por isso que aqui eu tenho que me referir à solução global que eu estou trabalhando, né? Bom, a gente define o conjunto ômega limite, vou denotar assim, o ômega limite de x, como sendo o conjunto de todos os limites de sequências da forma Ttn de x. Essa sequência Tn, ela tem que ir para infinito. Então, a gente vai pegar um ponto x, no conjunto x, aplicar t de Tn, com Tn para infinito, olhar para essa sequência, e aí o limite dessa sequência é um elemento do ômega limite de x. Se existir solução global, aí a gente pode falar de órbita global. E aí a gente pode falar de alfa limite. Então, o alfa limite de x relativo a uma solução global é o conjunto dos limites de sequências dessa forma. Limite de psi de menos Tn com Tn indo para infinito. Então, quer dizer, eu estou olhando aqui tempos muito pequenos, né? Tn indo para menos infinito, porque eu estou colocando menos Tn. Tá? E aqui a psi é a solução global. Bom, a gente diz que um semigrupo ele é gradiente se existir uma função que sai do conjunto x e chega em R, que é contínua, e que satisfaz as seguintes condições. Se essa função for aplicada em pontos da órbita, então ela vai ser não crescente. Então a gente diz que essa função ela é não crescente ao longo de órbitas. E além disso, se v de t de x for igual a v de x, ou seja, se a função coincidir em todos os pontos da órbita, para t maior ou igual a zero, então x é um equilíbrio. Essa função, não sei se eu comentei, mas ela tem que ser uma função contínua. Se a gente denota por E o conjunto dos pontos de equilíbrio de um sistema gradiente, o que é um ponto de equilíbrio? Um ponto de equilíbrio é um ponto que satisfaz Tt de x igual a x para todo x. Ou seja, não está variando com o t. Para todo t maior ou igual a zero. Então, se num sistema gradiente, se E denota o conjunto de pontos de equilíbrio, no sistema gradiente a gente consegue mostrar que o ômega limite é um subconjunto do conjunto de pontos de equilíbrio e o alfa limite, quando existe, também é um subconjunto do conjunto de pontos de equilíbrio. Então, essa é uma vantagem em trabalhar com sistemas gradientes. Bom, agora a gente já viu essas definições, né? Posso falar um pouquinho do problema do Schaefer-Infante para depois chegar no Takeshiyama. Com relação ao problema do Schaefer-Infante, vou voltar aqui um pouco. Esse problema, onde o operador principal aqui é o Laplaciano. A gente consegue mostrar que, observe aqui que as condições de contorno são homogêneas, e aí tem um dado inicial zero. A gente consegue mostrar que, para cada lambda positivo e dado inicial tomado em L2, o problema tem uma única solução globalmente definida. Globalmente definida significa definida de zero mais infinito. Esse semigrupo, esse problema, né, ele gera um semigrupo contínuo em L2. Eu vou denotar dessa forma o semigrupo, onde apareciam aquelas funções t de t, eu estou denotando aqui no caso do Schaefer-Infante por S lambda 2. Tá? Esse lambda aqui é porque é o parâmetro de difusão. O 2 aqui é porque quando a gente pega pelo Laplaciano e faz o P igual a 2, a gente cai no Laplaciano. Bom, o semigrupo associado a esse problema de Schaefer-Infante é um sistema gradiente, então a gente sabe que ômega limite cai dentro do conjunto de equilíbrios, alfa limite, se existir também, cai lá dentro. E esse semigrupo, ele é injetor. Então, quando a gente pensa em órbitas, tem unicidade para trás.
Não vai acontecer de soluções globais passando no mesmo ponto. Bom, esse problema ele é bem conhecido porque eles conseguiram exibir o conjunto de equilíbrios com muita clareza. Eles conseguiram exibir todos os equilíbrios e a estabilidade de cada um desses equilíbrios. Então, eles mostram, considerando aqui o problema estacionário, né? Então, tirei aqui, lá na equação de Schaefer-Font, tirei aqui a derivada de U em relação a T, porque a gente está buscando agora soluções estacionárias, ou seja, equilíbrios, soluções que não dependem de T. Aí eles conseguiram mostrar que existe uma sequência decrescente, sequência dessa forma, de modo que sempre que o parâmetro lambda, que é o parâmetro de difusão, cruza os pontos dessa sequência, surgem dois novos equilíbrios. Esses equilíbrios que surgem, eles são simétricos em relação ao eixo X. E cada vez que surge um par de equilíbrios, surge um par de equilíbrios com uma raiz a mais entre 0 e 1. Então, eu tentei exemplificar aqui com alguns gráficos. Olha, o lambda zero, a gente voltar aqui, olha, o lambda zero é 1 sobre π ao quadrado. Se o parâmetro considerado for maior ou igual a lambda zero, vai existir uma única solução de equilíbrio, que é a solução trivial. A solução trivial, ela vai ser assintoticamente estável nesse caso, porque ela é a única solução de equilíbrio. Então, o conjunto de equilíbrios para lambda maior ou igual a lambda zero, ele é um unitário, só tem um equilíbrio. A partir do momento que o lambda cruza o lambda zero, que é o primeiro elemento lá no primeiro termo da sequência, surgem dois novos equilíbrios. Um deles positivo, o outro negativo. Então, tem um deles que tem uma inclinação inicial positiva, o outro inclinação inicial negativa. Esses equilíbrios, eles são simétricos em relação ao eixo X. Bom, eu vou chamar aqui de esse positivo de maximal, tá? E vou representar por φ lambda mais. E o de baixo eu vou chamar de minimal e vou representar por φ lambda menos. A partir do momento que esses dois equilíbrios surgem, o quadro de estabilidade fica assim. O equilíbrio trivial é estável e os que não são nulos são assintoticamente estáveis. Então, o conjunto de equilíbrios passa a ter 3 equilíbrios. Isso vale para lambda menor que 0 e maior ou igual a lambda 1. A partir do momento que o lambda cruza o lambda 1, surgem mais 2 equilíbrios, também simétricos, só que agora com uma raiz entre 0 e 1. Então, tem aquele com velocidade inicial positiva e o outro velocidade inicial negativa. E aí, como surgem mais 2 equilíbrios, o conjunto de equilíbrio passa a ter 5 elementos. O trivial e aqueles que têm uma raiz entre 0 e 1 são instáveis e o maximal e o minimal assintoticamente estáveis. E aí isso vai se repetindo. Então, quando cruzar o lambda 2, aparecem equilíbrios com 2 raízes entre 0 e 1. Bom, então a gente conhece, sabe, né, que para cada lambda positivo, você conhece o conjunto de equilíbrios, ele é finito, e a gente conhece a estabilidade de cada um desses equilíbrios. Bom, vamos para o problema de Takeuchi-Yamada. No problema de Takeuchi-Yamada, a gente consegue mostrar que para cada lambda positivo e dado inicial 0, o problema tem uma única solução globalmente definida que gera um semigrupo contínuo em L2. Esse semigrupo ele vai depender de todos os parâmetros, lambda, P e Q. Não vai depender de R, o R é irrelevante aí. Só para dar uma ideia de como define o semigrupo. Né? A gente vai pegar a solução do problema com um dado inicial, o 0, e aí essa função ela vai depender de T. Então, o semigrupo ele vai ser definido da seguinte forma. S lambda de T, quando calculado no 0, vai ser a solução do problema com o dado inicial do 0 no instante T. Certo? Então, o semigrupo ele vai ser definido a partir da solução do problema. Bom, esse semigrupo, ele é um sistema gradiente. Então, existe um funcional de Lyapunov associado. Se é um sistema gradiente, a gente tem que alfa e ômega limite, quando o alfa limite existe, caem dentro do conjunto de equilíbrios.
Mas esse problema, esse sistema gradiente, ele não é injetor. Isso significa que pode existir mais de uma solução global passando por um ponto. Se existe solução global passando por um ponto, pode ser mais de uma. Então, aí surge uma primeira dificuldade de trabalhar com o problema de Takeuchi-Yamada. Com relação ao problema estacionário, que é um problema elíptico associado, esse problema, a solução desse problema são os equilíbrios, né? E eles provaram no artigo deles que o conjunto de equilíbrios ele é determinado pelas relações entre P e Q. Então, lembrando aqui que P é o do P laplaciano, Q é um parâmetro aqui. Tá? O R não vai influenciar. Então, vou tentar fazer uma descrição aí desse conjunto de equilíbrios. Vou começar com o caso P maior que Q. Se P for maior que Q, o conjunto de equilíbrios é infinito. Então, aí já tem uma primeira diferença com relação ao Schaefer-Infante, né? No Schaefer-Infante, para cada lambda, o conjunto de equilíbrios é finito. Aqui, para qualquer lambda, se o P for maior do que Q, o conjunto já é infinito. Então, a gente tem a solução trivial e tem uma solução positiva, uma solução negativa, solução com um zero entre 0 e 1, solução com 2 zeros entre 0 e 1, com 3 zeros e assim por diante. Sempre lembrando aí que elas vão aparecer aos pares, né? Porque tem a velocidade inicial positiva e a com velocidade inicial negativa. Bom, aqui eu coloquei mais e menos E lambda K, porque esse E lambda K está representando soluções estacionárias com K raízes entre 0 e 1 e velocidade inicial positiva. Quando eu falar do menos E lambda K, estou pensando só a única diferença é que a velocidade inicial vai ser negativa. Bom, nesse caso, P maior que Q, existe uma sequência lambda K de 1 que ela é bem relevante, ela é bem importante. Por quê? Se a gente considerar o número de raízes entre 0 e 1 maior ou igual a 1, se o lambda for maior ou igual a lambda K de 1, E lambda K é unitário. Por exemplo, vamos pensar K igual a 1. Se K é igual a 1, significa que tem uma raiz entre 0 e 1. Daí o conjunto E lambda K é unitário. Então, só vai ter essa raiz. Mas, se o lambda for menor que lambda K de 1, começam a aparecer patamares. Então, esses equilíbrios, eles alcançam o 1, o valor máximo que eles vão alcançar, e aí começam a aparecer patamares. A medida desse patamar é sempre constante, mas ela pode ser distribuída de qualquer forma, desde que mantenha uma raiz. Então, eu tenho um equilíbrio assim, mas eu posso ter um outro equilíbrio que vem aqui, e o patamar está todo aqui embaixo. Ou eu posso ter um equilíbrio que deixa um pouquinho de patamar aqui, e o restante aqui embaixo. Então, vai aparecer uma infinidade de equilíbrios. Eu tentei representar isso aqui num gráfico, tá? Então, tanto a linha tracejada quanto a linha contínua, elas representam equilíbrios com uma raiz entre 0 e 1. A medida dos patamares, quando eu penso nesses dois equilíbrios, é a mesma, quando a gente soma esses patamares. E aqui eu só representei 2, mas na verdade existe uma infinidade, né? Eu posso diminuir o patamar aqui, aumentar aqui embaixo, ou aumentar aqui, diminuir de baixo. Então, na verdade, esses equilíbrios, eles começam a formar um contínuo de soluções. E esse contínuo de soluções forma um conjunto conexo. Esquecer do patamar. Isso quer dizer que a solução ela fica constante naquele ponto. Então, quando ela atinge 1, ela fica constante por um tempo, e depois ela volta a decrescer, mesmo porque ela precisa satisfazer a condição de contorno, né? E aí no 1 ela precisa ser 0. Bom, no caso em que não existe raiz entre 0 e 1, pode ter patamar também. Tá?
Só que, mesmo se tiver patamar, vai existir uma única solução. Porque o tempo de subida e o tempo de descida é o mesmo. Então, não tem como mover esse patamar. Existe simetria aqui. Uma observação aí que eu não comentei. Esse equilíbrio, que não tem raiz entre 0 e 1, ele é um equilíbrio maximal. Então, quando a gente pensa no módulo, desse equilíbrio aqui, ele vai ser maior ou igual ao módulo dos outros equilíbrios com raízes, né, calculadas em x. E o outro, com inclinação inicial negativa, vai ser minimal. Eles englobam aí os outros equilíbrios. Então, esse é o caso P maior que Q. Aí ele já começa com uma grande dificuldade, que é a existência de infinitos equilíbrios. O caso P menor do que Q, ele não vai depender de uma sequência. A estrutura do conjunto de equilíbrios não depende de uma sequência, na verdade depende de duas. Então, tem uma sequência, que é essa sequência E lambda K de A. Esse A, que é um número entre 0 e 1, ele aparece quando a gente está construindo essas soluções. Essa sequência, ela vai determinar o número máximo de raízes que os equilíbrios vão possuir. Então, a gente tem que, se o lambda for maior que o lambda zero de A, o E lambda, ou conjunto de equilíbrios, só tem um equilíbrio trivial. Se o lambda for menor ou igual a lambda j de A, mas maior que lambda j mais 1, então, o conjunto de equilíbrios, além da solução trivial, ele vai ter equilíbrios com 0 raízes entre 0 e 1, com 1, 2, 3, até j raízes. Bom, aqui, no anterior estava aparecendo só E lambda K. Aqui apareceu um F lambda K e um E lambda K. Esse F lambda K, ele refere-se a equilíbrios um par de equilíbrios que surgem também simétricos. Aqui seria, eu estou representando ali por sigma K, tá? Então aqui a gente teria um sigma 0, porque não tem nenhuma raiz entre 0 e 1, e aqui o menos sigma 0. Se o lambda for exatamente o lambda K de A, esse conjunto E lambda K vai ser vazio. Então, esse vai ser o único equilíbrio que vai aparecer. Se o lambda for menor que lambda K de A, então vai aparecer mais um equilíbrio com K raízes. Esse equilíbrio com K raízes que vai aparecer, em módulo, ele é maior ou igual que o equilíbrio que apareceu anteriormente. Eu coloquei aqui um patamar, não precisa ter patamar não, tá? Então, esse aqui é o φ0, por exemplo. Então, o que a gente sabe é que φ0 de x é sempre maior ou igual ao sigma 0 de x para todo x. Eu coloquei aqui com 0 raízes entre 0 e 1, mas na verdade isso aqui vai acontecer para qualquer k, desde que o parâmetro esteja no intervalo onde existam k raízes, equilíbrios com k raízes. Então vão aparecer, antes de começar a falar de patamar, né, começa a aparecer 4 equilíbrios, né, que são esses dois, com uma inclinação aqui menos acentuada, e os outros dois com uma inclinação mais acentuada.
Acontece que tem a outra sequência, que é a sequência que vai determinar se tem patamar ou não. Então, quando o lambda cruzar essa sequência lambda k de 1, como no caso anterior, P maior que Q, o conjunto E lambda k começa a ser formado por equilíbrios com patamares. E aí deixa de ser um equilíbrio e passa a ser um contínuo de equilíbrios, um conjunto de equilíbrios. E o último caso, né? Então a gente viu P maior que Q, P menor que Q, o último caso é P igual a Q. Nesse caso também existem duas sequências relevantes. Uma delas é o lambda k de 1, que determina se vai ter patamar ou não, como nos outros casos. E a outra sequência é o lambda k, que também vai definir o número máximo de zeros de cada equilíbrio. Então, se o lambda for maior ou igual a lambda zero, o E lambda só tem o equilíbrio nulo. Se lambda ultrapassar o lambda j, então o E lambda, o conjunto de equilíbrio, tem o trivial e os equilíbrios de 0, 1, 2 até j raízes. Com relação à estabilidade desses equilíbrios, eu dividi aqui em 4 casos, porque tem um caso que eu vou tratar todos ao mesmo tempo, tá? Independente da relação de P e Q. Então, no primeiro caso, P maior que Q. Esse é aquele caso que tem muitos equilíbrios, infinitos. Nesse caso, o equilíbrio trivial é instável, equilíbrio maximal e minimal assintoticamente estáveis. No caso P igual a Q, o zero é o equilíbrio trivial, né, assintoticamente estável, e a partir do momento que surgem os equilíbrios não triviais, o trivial passa a ser instável e os outros se tornam assintoticamente estáveis. Para P menor do que Q, o trivial, o maximal e o minimal são assintoticamente estáveis, e esses que têm uma inclinação menos íngreme aqui, né, eles são instáveis. Com relação, então, observe que aqui nessas observações, só falei de equilíbrio trivial, equilíbrios sem raízes entre 0 e 1. Os equilíbrios que possuem pelo menos uma raiz entre 0 e 1, eles são instáveis, independente da relação de P e Q, e esse G lambda K que aparece aqui, que não tinha aparecido ainda, ele refere-se àquela componente, aquele conjunto conexo que tinha vários equilíbrios com patamares. Então, quando a gente fala desse conjunto conexo, a gente não consegue falar se um equilíbrio lá dentro específico é instável ou estável. O que a gente consegue afirmar é que o conjunto é instável. Tá? Então, aqui tem uma outra dificuldade, né, que a gente não vai conseguir trabalhar com um equilíbrio específico, mas com a componente conexa. Bom, esse caso P igual a Q é o mais parecido com o do Schaefer-Infante. Tá? Apesar daqui, no caso que eu chamada, poder existir infinitos equilíbrios, o número de componentes conexas, o conjunto de equilíbrios ele é formado por componentes conexas, né? Lá no caso do Schaefer-Infante, esse conjunto é discreto. Aqui, a gente tem componentes conexas. O número de componentes conexas é o mesmo do caso do Schaefer-Infante. E o quadro de estabilidade também é o mesmo. Tá? Então, por isso ele é mais parecido com o problema do Schaefer-Infante. Bom, então agora que a gente já conheceu os problemas, está aqui o chamada, Schaefer-Infante, as questões de equilíbrio, estabilidade desses equilíbrios, eu quero falar dos atratores, porque o objetivo é falar da continuidade dos atratores. Aí, para falar de atratores, a gente precisa de algumas definições. Então, vou considerar aqui A e B subconjuntos de X. X era aquele conjunto onde o semigrupo está definido, né? T de T, um semigrupo contínuo em X. Então, nós vamos dizer que o conjunto A invariante, se T de T aplicado em A é igual a A para todo T. E vamos dizer que A atrai o conjunto B se o limite, com T tendendo a infinito, da semidistância de Hausdorff de TT de B até A é zero. Aqui não é bem uma distância, tá? O que eu estou chamando aqui de semidistância de Hausdorff dados dois conjuntos, A e B, a semidistância de Hausdorff, ela é o sub de Azinho em A, do ínfimo de Bzinho em B, da distância de A até B. Bom, é uma semidistância porque
Se a gente calcula de A até B, é diferente de B até A. Nós vamos dizer que um conjunto A ele é um atrator global para o semigrupo D de T, se ele for um conjunto compacto, invariante, ou seja, satisfaz essa igualdade para todo T, e atrai subconjuntos limitados de X sob a ação do semigrupo, ou seja, vale esse limite aqui, qualquer que seja o B limitado em X. A gente consegue provar que o atrator ele é formado por todos os equilíbrios e todas as órbitas completas que conectam esses equilíbrios. Então, o atrator ele é o conjunto dos elementos de X, tal que, por esse ponto, passa uma solução global limitada. São as trajetórias completas que conectam os equilíbrios. Bom, aí vamos juntar essa informação aqui com o que a gente tem dos problemas de Takeuchi-Yamada. Os semigrupos S-lambda2, que representa o semigrupo do Schaefer-Infante, e S-lambda-PQ, que representa o semigrupo de Takeuchi-Yamada. Eles possuem atrator. Tá? E aí eu vou representar esse atrator por A-lambda2 e A-lambda-PQ. Bom, a gente quer trabalhar com continuidade de atratores. Mas, para falar de continuidade de atratores, às vezes a gente fala de continuidade de conjunto de equilíbrios. Então, eu vou colocar uma definição aqui um pouco mais geral, embora eu tenha usado a mesma letra que eu usei lá para o atrator. Aqui entendam como se fosse uma família de conjuntos. Tá? Então, nós vamos dizer que uma família de conjuntos indexadas em lambda, ela é semicontínua superiormente em lambda zero, se a semidistância de Hausdorff de A lambda zero vai a zero, quando lambda se aproxima de lambda zero. Tentar exemplificar isso aqui. Então, suponha que esse aqui seja o A lambda zero. Nosso objetivo é fazer o lambda se aproximar de lambda zero. E aí, suponha que a gente tem aqui os A lambdas. Então, à medida que o lambda vai se aproximando do A lambda zero, esses conjuntos eles vão se aproximando. Nesse sentido da semidistância de Hausdorff. Então, se ocorre a semicontinuidade superior, o que a gente está dizendo é que, à medida que o lambda vai se aproximando de lambda zero, vai sobrando menos partes de A lambda fora do atrator A lambda zero. Então, isso aqui vai ficando mais próximo do lambda zero. Tem um resultado, se eu não me engano, esse resultado é do Nolasco, que diz o seguinte: se você tem aqui o conjunto de índices é um espaço métrico, e qualquer sequência x lambda n com x lambda n em A lambda n e lambda n convergindo para lambda zero, tem uma subsequência convergindo e o limite dessa subsequência pertence ao A lambda zero, então a família é semicontínua superiormente. Ou seja, vale esse limite aqui. Bom, é uma maneira mais simples, então, da gente mostrar a semicontinuidade superior. Existe também a semicontinuidade inferior. Ela diz que, se você tem uma família lambda, ela vai ser semicontínua inferiormente em lambda zero, se a semidistância de Hausdorff de A lambda zero a A lambda vai a zero quando o lambda vai a lambda zero. Se a gente observar, olha o que aconteceu. Para superior, para inferior, nós trocamos aqui os conjuntos. Aqui tinha um A lambda, que eram os conjuntos que estavam aproximando, e aqui o conjunto limite. Na inferior, aqui é o conjunto limite, e aqui os conjuntos que estão aproximando. Então, na semicontinuidade inferior, o que a gente vai garantir é que não vai sobrar esse espaço aqui no A lambda zero sem ser preenchido. Todo ponto aqui tem que ser aproximado por elementos dos conjuntos A lambdas. Então, a gente não quer que sobre aqui, né, essa é a semicontinuidade inferior, e nem quer deixar o conjunto A lambda muito fora também do conjunto A lambda zero, que seria a semicontinuidade superior. Bom, também existe um resultado que garante a semicontinuidade inferior, que diz que se o A lambda zero, o conjunto limite, é compacto,
e para qualquer elemento do conjunto limite, existe uma sequência se aproximando dele ou convergindo para ele, onde essa sequência é formada por elementos de A lambda n, e o lambda n tem para lambda zero, então o A lambda é semicontínua inferiormente em lambda zero. A continuidade dos atratores ela ocorre quando ocorre semicontinuidade superior e inferior. Bom, então vou mostrar agora o que a gente tem para esse problema do Takeuchi-Yamada. Em 2010, Bruschi, Gentili e Primo, eles mostraram um caso, no caso P igual a Q, né? Então, lembrando que o caso P igual a Q é aquele mais parecido com o Schaefer infante, mas pode acontecer de ter infinitos equilíbrios, porque podem surgir patamares. Eles mostraram que, para qualquer lambda positivo, a família de equilíbrios, E lambda P, ela é contínua em P igual a 2. Então, eles mantiveram o parâmetro de difusão fixo, o Q está coincidindo com o P, e fizeram P convergir para 2. Então, eles saíram aqui de um problema onde o operador era P laplaciano e olharam para um problema onde o operador era do laplaciano, que é linear. Né? Aí eles mostraram que a família de conjunto de equilíbrios ela é contínua, ou seja, semicontínua superiormente e inferiormente. Existe uma dificuldade aqui, né? Porque cada vez que você olha o problema, está num espaço diferente. O P está variando, né? Então, o operador está mudando, o espaço está mudando também. Aí eles mostraram também que a lambda P é semicontínua superiormente em P igual a 2 na topologia de L2. Bom, semicontinuidade superior, ela é relativamente mais simples de ser provada, porque o que a gente precisa, basicamente, é boas estimativas para as soluções. Então, a gente precisa mostrar que as soluções elas são limitadas, desde que você considere os parâmetros num conjunto limitado. E a gente precisa de continuidade de fluxo. Continuidade de fluxo seria basicamente mostrar que S, estava chamando o semigrupo de S, né? Então, precisa mostrar como o lambda está fixo, eu vou mexer só no P, tá? Precisa mostrar que SP, P, então, o semigrupo associado ao problema do Takeuchi-Yamada, ou pelo laplaciano, quando aplicado em U0, vai convergir para S2, porque ele está fazendo P para 2, o mesmo T e o mesmo dado inicial. E aí a gente consegue boas estimativas para os equilíbrios, não para os equilíbrios, né, mas para a solução, de um modo geral. E se a gente consegue mostrar uma continuidade do fluxo boa, né, ou seja, que ela é uniforme para dados iniciais e limitados, a gente consegue garantir aí a semicontinuidade superior. Bom, com relação à semicontinuidade inferior, não fizeram nada a respeito. Em 2015, Gentili e MH Pereira mostraram aqui para P e Q fixos. Então, agora, o que está variando é só o parâmetro de difusão. A família de equilíbrios, de conjuntos de equilíbrios, ela é contínua em lambda igual a lambda zero. Então, ela é semicontínua superior e inferiormente. E só tem um caso em que não ocorre a semicontinuidade superior. Inferior. A inferior, que é no caso em que P é menor do que Q, e o lambda zero é o lambda K de A estrela, e o lambda é maior que o lambda zero. E por que não ocorre aí a semicontinuidade inferior? Se o lambda zero é o lambda K de A, então surge aquele equilíbrio sigma K. Na verdade, surgem dois, né? Ele e o oposto. Menos sigma K. Mas, como lambda é maior que lambda zero, o problema com o parâmetro de difusão lambda não tem esse equilíbrio. Então, eu coloquei aqui como, se não tivesse raiz, vou colocar como uma raiz que acho que fica melhor para visualizar.
uma raiz. No problema com lambda zero, apareceu essa raiz. Mas o lambda é maior que o lambda zero. Então, o problema com o parâmetro lambda, ele não tem equilíbrio com uma raiz. Ele só vai ter o equilíbrio trivial, o equilíbrio maximal e o minimal. Então, não tem como o maximal, o outro, né, que é um pouquinho abaixo, o minimal e o outro que fica um pouquinho acima. Ou seja, não tem equilíbrio com uma raiz. Então, é natural que não tenha que nenhuma sequência de equilíbrios possa aproximar esse equilíbrio com uma raiz. Aí mostrou também que a família de atratores é semicontínua superiormente, no lambda zero. E mostrou que a família de atratores não é semicontínua inferiormente, quando P é menor que Q, e lambda zero é igual a lambda K de A. Bom, era um resultado esperado, porque já não acontecia com os equilíbrios, né? A gente não conseguia uma sequência de equilíbrios, sigma K. Mas aí a questão é, se não tem uma sequência de equilíbrios aproximando esse equilíbrio, será que não existe dissolução? Que isso não ocorre nesse caso específico. Tá? Aqui também não é contínua, na questão do equilíbrio, não normalmente. Tá? Bom, a quantidade inferior, a gente já mostrou que semicontínua inferior funciona. A gente provou que um específico ela não ocorre. Com relação aos bom, em 2017, Bruschi, Gentili e Primo mostraram que para lambda positivo e P maior do que 2 fixos, a família de atratores é contínua quando a gente faz o parâmetro Q variar, quando faz o Q se aproximar de P, o que é um resultado surpreendente, porque P e Q, a gente sai de um conjunto com infinitos equilíbrios para um que tem um número infinito de equilíbrios. E também mostraram que a família de atratores ela é semicontínua superiormente, nesse caso. Da topologia 01. Mais recente, a gente trabalha com P igual a Q e um intervalo bem restrito. O que esse intervalo tem de especial, né? Nesse intervalo, tanto o problema do Schaefer-Infante quanto do Takeo-Shimada, eles possuem só 3 equilíbrios: o trivial, o maximal e o minimal. Então, a ideia é que isso tornasse o problema um pouco mais simples. Mas não fica tão simples assim, essa é a verdade. Então, o que a gente mostrou nesse caso específico é que a família de atratores A lambda P, então variando lambda, variando P. Q é igual a P, não é? Ela é contínua em lambda 0 de 2, ou seja, semicontínua superior e inferiormente. E com esse resultado, a gente consegue concluir que a família é contínua em lambda 0P para P próximo de 2, ou seja, o P está fixo e aí a gente está mudando só o parâmetro de difusão, que era o resultado que, de certa forma, a gente queria mostrar, né? Dado o problema de Takeo-Shimada, considerando os atratores, queria mexer só no parâmetro de difusão e mostrar que os atratores eram contínuos com as variações no parâmetro de difusão. E aí, nesse caso específico, a gente conseguiu mostrar isso, mas desde que o P fique próximo de 2. E isso acontece por quê? Porque a gente usa o trabalho do Schaefer-Infante, na verdade. Então, a gente vai para o Schaefer-Infante, fazendo o lambda, P convergir para lambda 0,2. No Schaefer-Infante, existe unicidade para trás, né, nas órbitas completas, então a gente consegue usar esse fato, então consegue mostrar uma semicontinuidade inferior lá e voltar com esse resultado para mostrar uma semicontinuidade inferior desde que o P fique próximo do 2.
Então, de um modo geral, existe muito pouco sobre semicontinuidade inferior, tanto é que se a gente vai procurar na literatura, os trabalhos geralmente eles falam sobre existência de atrator e semicontinuidade superior, ou continuidade de equilíbrios, mas quando vai para a semicontinuidade inferior de atratores, não tem quase nada. A dificuldade nesse problema específico do Schaefer-Infante são muitas, né? Schaefer-Infante não, desculpa, do Takeuchi-Hamada, elas são muitas porque você não tem necessariamente um número finito de equilíbrios, você não tem, não é que você não tenha unicidade para trás na órbita, é que isso nunca foi provado. Ninguém provou nem que sim, nem que não. Então a gente não sabe, na verdade. O operador não é linear, pelo Laplaciano não é linear, então tem várias dificuldades que aparecem aí no meio. Bom, com relação ao trabalho do Schaefer-Infante, né, esses são os trabalhos que eu conheço, não encontrei nenhum outro, não. Quem que é o autor Pereira da 25? Sou eu. Eita, agora sim. Eu conheço 3 Pereira da área, então eu queria saber. 3 Pereira. Aqui as referências, né? Esse aqui é o PT 2, aqui é o que o Q está variando, né? Q está se aproximando de P. Trabalho do Schaefer-Infante, que é a base para tudo, né? O Takeuchi-Hamada aqui embaixo. Esse trabalho aqui foi que a gente fez, mostrou aquele caso específico de não semicontinuidade inferior, e esse é o trabalho que a gente está fazendo, no caso específico de 3 equilíbrios. Bom, e é isso, gente. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Pode falar de meu. Como é que é o Schaefer-Infante, né? Continuidade. Então, Jamil, eu já procurei bastante, não achei nada que fosse assim explícito. No nosso trabalho aqui, a gente mostrou mesmo, sabe, que era semicontínuo inferiormente, mas era um caso específico de 3 equilíbrios. Tá? Quando você tem 3 equilíbrios só no Schaefer-Infante, o atrator ele tem o equilíbrio minimal, o equilíbrio maximal, o trivial, e existe uma única órbita conectando o trivial ao maximal e o trivial ao minimal. Então, a gente usa fortemente o fato de existir uma única órbita para resolver o problema. Mais alguma pergunta? Mas, por exemplo, eu me perguntando se é bem entendida a questão dos atores do cara Do Schaefer-Infante. por exemplo, mudando para o MT, por exemplo, dando problema na MT, na M2, na MTA2. Então, nesse sentido, estou falando, não achei nada, né? Porque não achei nenhum trabalho, procurei, não achei. Tá? Semicontinuidade superior, tudo bem, funciona, né? Mas inferior não achei. Você também poderia considerar um problema interessante, eu acho, mas é uma equação de reação de fusão mais geral, né, com F ali. E aí está a continuidade do ator do parâmetro F. Mais geral. Um problema que seria mais geral, né? Eu entendo, né? Que seria... Você sabe se tem assim, esse tipo de questão da equação de reação de fusão mais geral? Com continuidade? Não. Você tem resultados, por exemplo, o Kleden, ele tem um resultado que ele fala equivalência entre equiatração e a semicontinuidade, a continuidade de atratores, né? Em particular a semicontinuidade inferior. Mas mostrar a equiatração é tão difícil quanto mostrar a semicontinuidade inferior, então acaba que você fica com o mesmo problema. Ok, eu vou voltar no slide lá no começo do
quarto ano. Isso, isso. Para cada, isso aí é um fato. Para cada lambda, o meu taqueiro chamada tem uma única solução valorista definida. Mas o segundo não é injetor. Né? Não sei se ele é injetor, né? Não foi provado nem que sim, nem que não. Mas sabe se tem uma solução globalmente definida. Sim, mas quando a gente fala numa única solução globalmente definida, a gente está falando desse grupo, A gente está pensando no intervalo de 0 a mais infinito. Tá? Não estou construindo, não é aquela história de construir a solução para trás, de parte em parte, não. Ouro Branco, tem alguma pergunta? Aqui não, pessoal. Ana, só parabenizar pela palestra, tá? Muito bem, eu não tenho dúvida, não sei se mais alguém que está aqui tem dúvida. Nos comentários tem, né, pessoal te parabenizando, o Denis precisa sair agora, né, no último minuto, mas Marcelo também falou que não tem dúvida. Só parabéns, Juscelia também agradeceu pela palestra, o resto foi o pessoal dando os parabéns. Tá? Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Aqui, mais alguém? Eu tenho uma dúvida. Como chegou nesse intervalo? É uma dúvida muito inocente. Esse intervalo final que você colocou do lado. O último problema, né? É muito específico, né? O último problema. Vou deixar Aqui, né? Aí, esse. Tá. Então, a gente conhece as sequências. A gente conhece a sequência tanto do Schaefer-Infante, que era 1 sobre n mais 1 quadrado, vezes n quadrado, né? E aí, cada vez que ultrapassa os termos dessa sequência, você tem o surgimento de 2 equilíbrios. Então, a gente consegue limitar onde vai ter 3 equilíbrios, no Schaefer-Infante. No Takeo-Shimada, a gente também tem a sequência. Então, o que a gente fez foi casar esses dois casos, esses dois problemas e reduzir o P, né? Como a gente queria trabalhar com os dois problemas, o P tinha que ficar próximo do 2, então a gente fez uma restrição, considerou que o P era menor do que 3. Por quê? Quando a gente olha para a sequência do Takeo-Shimada, ela vai depender dos parâmetros P e Q também. Né? Então, a gente faz essa restrição, considerando que o P é menor do que 3, e aí a gente consegue, então, limitar, já que Q é igual a P, então, Q é a mesma situação, né? E aí a gente consegue ir limitando até conseguir um intervalo onde você vai ter só 3. Tenho mais uma. Você tinha um resultado, você mostrou que em 2015 que tinha a sequência do trator G não era semicontínua inferior. Isso tem a ver com e você tinha outro que falava se o lambda é compacto e tinha outra condição, então a sequência era limitada, era semicontínua inferior, certo? Sim, para cada... Então, se não é semicontínua inferior, você sabe alguma coisa da compacidade do espaço, ou você sabe que se perde na volta do teorema? Sim, o que acontece aqui não é uma questão de compacidade que afeta o problema, não. O que acontece aqui é que você tem um equilíbrio no limite do lambda zero, você tem um equilíbrio com uma raiz a mais que os outros problemas que estão aproximando. Então, quando a gente pensa no conjunto de equilíbrios, é natural que não tenha essa aproximação, que esse equilíbrio ele não possa ser aproximado por outros equilíbrios. Mas o funcional de Lyapunov, ele é não crescente ao longo de órbitas, né? Então, a gente tem que V, dt de U0 é menor ou igual a V de U0. Então, o que a gente... isso aqui para D é igual a 0, né?
Então, se a gente vai olhar alfa e ômega limite, então eu vou olhar para cá o alfa limite, para cá o ômega limite de zero. Então, o que a gente fez foi, olha, se eu não consigo aproximar por equilíbrios, eu vou tentar aproximar por soluções que tenham um número de raízes aí que possa talvez aproximar. Então, eu vou começar a caminhar no sentido do alfa limite, vou começar a caminhar para trás. E aí foi o que a gente fez. Então, a gente começou a caminhar para trás, tentando agarrar soluções aqui que pudessem convergir para o equilíbrio. E aí a gente viu que isso não é possível. E aí, para mostrar isso, a gente acaba trabalhando com zero number, que é o número de raízes entre 0 e 1 das soluções. Então, vamos agradecer novamente.